Salve Maria, queridos irmãos e irmãs, que este nosso encontro se torne um encontro de fé, de amor, de esperança e que você, aí onde estiver, estejam com a mais perfeita harmonia, gozando da proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, que a Virgem Maria também esteja a lhe proteger e a lhe cobrir com seu manto sagrado. Que bom estar aqui novamente para juntos podermos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho do dia 28 de maio de 2025. 28 de maio de 2025 é o Evangelho da nossa próxima quarta-feira. Que bom, queridos irmãos, podermos então compartilhar esta palavra de Deus. Se quiseres acompanhar pela tua Bíblia aí na sua casa, o Evangelho se encontra em João, no capítulo 16, versículos 12 a 15. Então está em João, capítulo 16, versículos 12 a 15. Antes, porém, eu te convido, se não é inscrito no canal ainda, a se inscrever no canal, acionar o sininho para ser notificado de novos momentos de oração ou de novos momentos de reflexão do Evangelho da Palavra de Deus. Também, caso você tenha vontade que a gente converse sobre algum outro versículo da Bíblia, nos envie no e-mail ou deixe no comentário da próprio texto aqui desse vídeo e nós estaremos procurando, estudando esse texto que você gostaria de conversar e estaremos então dialogando através do texto da sua curiosidade. Peço, compartilhe com seus amigos, familiares, em suas redes sociais, esses nossos momentos de oração, para que mais pessoas possam nos acompanhar ouvindo a palavra de Deus. E assim estaremos cumprindo o que Jesus nos pediu: levai a todas as criaturas a boa nova, e nós estaremos levando. Você, ao compartilhar, estará também anunciando a palavra de Deus. E, queridos irmãos e irmãs, que bom contar com a tua presença a nos acompanhar. E se estamos reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio de nós. Então, traçamos sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E, queridos irmãos, então o nosso Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muita coisa a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um evangelho pequeno, poucos versículos, mas vem nos alertar. Jesus já dizia aos seus discípulos
que muita coisa ainda precisava ser dita a eles, porém, eles não a compreendiam. Vós não sois capazes de compreender agora, mas Jesus alerta que virá o Espírito posterior e lhe falará as coisas de Jesus, aquilo que ouviu de Jesus, aquilo que trouxe a mensagem do Pai. Porque ele esclarece, o que o Espírito vos falará é meu Pai que enviou. E ele glorificará Jesus em suas atitudes. Então nós vimos, queridos irmãos, que Jesus já nos promete a vinda do Espírito Santo quando ele prometia a seus discípulos. E depois a gente vê que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e os deu coragem de sair pregar a palavra de Deus, pois eles viviam amedrontados com o que tinha acontecido com Jesus, e assim o Espírito Santo lhes dá força e coragem. Hoje, muitas vezes, nós ainda temos essa dificuldade de compreender a vontade de Jesus. Quantas coisas que nos é dita e nós não somos capazes de compreender. Quantas coisas acontecem em nossa vida e nós não percebemos a presença de Deus nestes acontecimentos. Porém, queridos irmãos e irmãs, quando pintar uma dúvida em nosso coração, quando não compreendermos a verdade de Jesus, peçamos o discernimento pelo Espírito Santo para conseguirmos decifrar a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele nos acolhe, ele clareia as nossas mentes, ele nos dá coragem, ele nos dá força para vencer as dificuldades e as dúvidas. Jesus falou aos discípulos: hoje vocês podem não compreender, mas virá o Espírito que falará sobre mim, e tudo o que falará é para me glorificar. Então, caríssimos irmãos e irmãs, quando agimos segundo a vontade do Espírito Santo, nós estamos sim glorificando a Jesus. Que bênção poder contar com esta maravilha de sermos também nós guiados e instruídos pelo Espírito Santo. Como dizia, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido a respeito de Jesus pelo Pai. Então, caríssimos irmãos e irmãs, quando realmente não conseguirmos decifrar a vontade de Deus, peçamos em oração a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos conduzirá. Ele nos dará a certeza da vitória em Jesus. Que possamos, queridos irmãos e irmãs, sempre estar abertos aos ensinamentos pelo Espírito Santo de Deus, pois assim estaremos vivendo a Santíssima Trindade, do Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três, em uma só pessoa, estarão a nos conduzir. Quantas vezes não compreendemos algo que nos acontece, mas vamos procurar olhar com carinho e ver se não foi melhor da forma que aconteceu. Pois o que nos acontece? Estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Abra o seu coração, abra a sua vida, se entregue para que o Espírito conduza você pelos caminhos, seguindo os passos
de nosso Senhor Jesus Cristo. E caríssimos irmãos e irmãs, elevamos a Deus a oração que nos torna irmãos, que nos torna filhos do mesmo Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E neste momento, caríssimos irmãos e irmãs, peçamos a bênção de Deus sobre cada um de vocês, sobre seus lares, suas comunidades, que desça o Espírito Santo, que conduza todo o seu discernimento, que abra suas mentes, clareando as suas dúvidas, tirando as incertezas e deixando sobre vós a certeza da fé, do amor e da força de nosso Senhor Jesus Cristo a conduzir sua vida, a conduzir sua família, a conduzir todos os seus trabalhos. Que o Espírito Santo seja a luz que ilumina os teus caminhos. E assim peçamos que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.